Olá, pessoal! Eu sou Adriana Garcia, designer estratégica e jornalista de formação. Desde 2012, trabalho fomentando a inovação e o empreendedorismo em comunicação com meu projeto Orbital Media. Nesta aula, você vai aprender quais são as características necessárias para cultivar um modo de pensar empreendedor e inovador. Você vai entender quais são as travas mentais que impedem a gente de explorar novas oportunidades e como se livrar delas. A gente vai falar sobre como encarar os nossos erros e falhas, como experimentar sem medo e como estar aberto para que a criatividade nos deixe ver novos cenários que antes não estavam mapeados em nossa comunidade e em nossas redes de relacionamentos. Entenderemos ainda como um jornalista na era digital precisa saber de produtos e planos de negócios para conseguir dialogar com diferentes pares nas áreas que trabalham com você, imprescindíveis para levar projetos digitais adiante e, com isso, garantir a sua sustentabilidade financeira. Alguns conceitos sobre os quais a gente vai conversar aqui. O que é inovação mesmo e por que todo mundo só fala dela? O contexto da quarta revolução industrial ou informacional. Como fazer inovação na prática? O contexto do Vale do Silício, pensamento científico, espírito empreendedor e muito capital disponível, né, gente? O que é uma startup e por que é difícil falar em startups e jornalismo ou conteúdo? O que é a mentalidade empreendedora? Só empreende quem sabe vender pauta, produto ou serviço. Falhar rápido e falhar barato é um grande aprendizado nessa jornada. Iteração e pivotagem. O poder da colaboração, um aspecto fundamental aqui. E o poder dos dados. Vambora? Aula 1, mentalidade empreendedora, deixando as travas mentais para trás. A gente vai falar nesta aula sobre visão empreendedora. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre o que é essa tal de inovação que todo mundo fala. Basicamente, é um olhar e um jeito de fazer que muda as coisas, que melhora processos, que traz tecnologias que não existiam antes. E daí, essa inovação, ela pode ser incremental ou radical. Vou dar um exemplo. Incremental é quando você tem um produto e você vai olhando como o usuário está usando aquele produto e você faz melhoras pontuais que transformam aquele produto num produto melhor. Pensa na indústria de software, é mais ou menos isso, não é? Tem versão 1.0, 2.0, 3.0, é um processo eterno de melhoria. Mas com a tecnologia, especialmente com a internet, a gente teve uma aceleração de inovações radicais ou de conteúdo. São inovações que mudam tudo o que existe e como as pessoas lidam com as coisas. Vou dar um exemplo de inovação radical. Antigamente, antes da internet, as pessoas, quando viajavam, ficavam em hospedarias ou em hotéis ou na casa de amigos. Com a internet, criaram-se plataformas que geraram novos mercados, onde as pessoas passaram a alugar quartos em suas próprias casas ou suas casas inteiras, só para fazer disso uma espécie de negócio. Isso muda radicalmente a ideia de hotel, porque não tem o conceito de serviços que está acoplado a um hotel. Em jornalismo, é mais difícil a gente falar sobre inovação radical. Por quê? Porque o conteúdo é uma atividade artesanal. Você pode melhorar processos de distribuição do conteúdo, modificar a sua modelagem de negócios ligada ao jornalismo. Mas a arte de contar histórias, ela vai se modificando com a tecnologia, mas ela não muda radicalmente na essência, que é a essência do jornalismo, que é a arte de contar histórias. Eu vou falar agora sobre o contexto histórico dessa revolução tecnológica que propiciou uma aceleração nas inovações que a gente está vivendo. Essa revolução, ela se equivale a uma outra revolução que veio antes, que é a Revolução 3.0, que era a Revolução Industrial, Revolução da máquina a vapor, revolução que trouxe as fábricas e automatizou processos, gerando novos produtos e serviços para as pessoas. Nos anos 70, com a disseminação do uso do computador pessoal e dos sistemas de processamento dos computadores, criou-se o terreno
para o surgimento da internet comercial nos anos 90, que cristalizou a quarta revolução, que é a revolução da informação. Acho que a gente sempre ouve falar, estamos na sociedade da informação. É verdade. Mas o que isso significa na prática? Um dos maiores ativos que existem hoje são os dados, não são os produtos em si. É o que você gera a partir de dados, a partir do uso desses produtos, e o que se comercializa são esses dados gerados a partir do nosso comportamento mediado pelos dispositivos digitais. E cada vez mais esses dispositivos estão concentrados nos smartphones, nos celulares. É a partir dos aplicativos, dos sites, das plataformas, que o nosso comportamento vai gerando esses dados, e esses dados, então, geram um negócio gigantesco que gera políticas, gera produtos e gera insights, onde as empresas de tecnologia podem, então, desenhar soluções e buscar soluções a partir do que elas descobrem sobre a nossa forma de pensar, de agir. A gente precisa entender que o jornalismo hoje está inserido dentro dessa realidade, que é uma realidade relativamente nova na história da humanidade, se a gente pensa bem. Se você comparar isso com a Revolução Industrial, a internet é um bebê. E tudo que a gente está fazendo com tecnologia na internet é muito recente. Só que está se acelerando, porque é uma característica da tecnologia. Ela caminha cada vez mais rápido, porque ela vai se automatizando cada vez mais. E o jornalismo, ele é um filho da Revolução Industrial. Por quê? O jornalismo, como a gente conhece, do jornal, da revista, do rádio, ele surge com a ascensão da classe burguesa após o Iluminismo, a Revolução Francesa. E essa nova classe, ela tem que se justificar ideologicamente frente ao que veio antes, ou seja, as monarquias, e ela precisa gerar desejo de consumo nas pessoas, porque essa burguesia industrial, ela vai gerar muitos produtos nas fábricas. E o jornal impresso, como a gente conhece, é perfeito, é o produto perfeito para essa era histórica. Por quê? De um lado, ele ratifica as ideias e a influência que essa nova classe que ascendeu quer ter na sociedade, e por outro, com a propaganda, o surgimento da publicidade, gera desejo de consumo nas pessoas por produtos e serviços. Então, quando a gente pensa no jornalismo ao qual nós pertencemos e as histórias que nós contamos e do jeito que nós contamos, a gente está falando de um produto perfeito da era industrial. Se você sobrepõe todos esses produtos de comunicação, essas tecnologias de comunicação da era industrial para a era pós-industrial, que é a era digital, elas não casam, elas não se acoplam. E daí você tem uma grande crise no modelo de negócios jornalístico. É nesse contexto que a gente fala da necessidade do jornalista adquirir algumas competências para conseguir navegar essa nova realidade digital e tirar benefício dela servindo as pessoas como ele sempre serviu na arte de contar histórias, de revelar o que não está funcionando bem, de prestar serviços para suas comunidades. Só que a gente tem que manter em mente a ideia de que os dados que a gente consegue nessa navegação de novos experimentos, novos suportes, novas plataformas, é que vão dar para a gente os insights para guiar as nossas próximas ações. É uma navegação que não para. E ela, a meu ver, né, tem que ter sempre duas pontas. Uma que é qualitativa e outra que é quantitativa. A revolução tecnológica, a revolução da informação, nada mais é do que o uso do método científico de um novo jeito. O método científico sempre esteve presente nas universidades, né? Você levanta uma hipótese, você vai a campo pesquisar, você ratifica essa hipótese, vê se ela funciona ou não, você volta para o laboratório e você modifica a sua pesquisa a partir do que você encontrou no campo. Não é muito diferente, nem no jornalismo, nem no mundo das startups e do empreendedorismo, e nem no mundo do design, o design que cria produtos e serviços. Na narrativa,
O jornalista tem uma hipótese, ele vai a campo fazer a reportagem, ele verifica essa hipótese no campo, ele volta e adapta, se for necessário, ou muda o ângulo da matéria a partir do que ele descobriu. Na área de negócios, o que é o empreendedorismo de startup? É basicamente você aplicar um método científico com a finalidade de encontrar um modelo de negócios. Você levanta uma hipótese sobre uma dor de algum usuário, de alguma pessoa, de algum consumidor, sobre alguma necessidade que você acha que existe, às vezes até baseada nas suas próprias necessidades. E aí você aplica o método científico para encontrar o quê? Um modelo de negócios que seja repetível, que seja escalável. No design é exatamente a mesma coisa. Nesse caso, não é encontrar um modelo de negócios. A principal finalidade é criar soluções, produtos e serviços para pessoas ou usuários, se eles estiverem conectados. O fato é que no design você vai focar no usuário, você não vai focar no modelo de negócios. E eu particularmente acredito que é o melhor jeito de você começar a navegar o ambiente empreendedor sendo jornalista. Startup ou não startup? Muita gente fala hoje em dia de startups de jornalismo, mas vamos entender aqui um conceito, que depois eu até vou passar a referência para vocês, de um autor do Vale do Silício, que é professor da Universidade de Stanford, chamado Steve Blank. Ele diz assim, só é uma startup se ela tem um olhar inovador para solucionar necessidades, mas busca, mais que nada, que esse modelo de negócio seja repetível, escalável e baseado na tecnologia. E o jornalismo? Por que não tem tanta startup de jornalismo? O produto final do jornalismo é o conteúdo. Você pode até usar o jornalismo de dados para investigar a realidade, mas no fim, o seu produto é um produto que não é repetível. Você pode escalar na audiência, mas cada reportagem é uma reportagem e é única. Na prática, essa atividade artesanal, ela não pode ser comparada a uma grande startup de verdade, onde você cria uma conta ou 1 bilhão de contas e o processo se repete e é exatamente o mesmo. Por exemplo, uma conta de Facebook. Então, existe essa diferença. Você pode ter um olhar inovador no jeito de fazer o jornalismo e usar a tecnologia com o jornalismo, mas do ponto de vista de negócios, uma startup só é startup se ela é repetível e escalável com base tecnológica em seu modelo de negócios. Ok, mas a gente quer falar um pouco dessa mentalidade empreendedora, dessa visão empreendedora que ajuda a gente a navegar essa nova realidade do mundo digital, da revolução da informação que a gente vem conversando. Não importa se o negócio que você vai fazer a partir dessa investigação empreendedora é digital ou não. Quem funda qualquer tipo de empreendimento, e mesmo quem trabalha dentro de uma empresa com visão empreendedora, tem que saber vender. Essa é a principal característica que você pode aprender, nutrir dentro de você para você ter essa visão empreendedora. E jornalista é um ser que sabe muito bem fazer uma venda. Venda de matéria, venda de pauta. O jornalista ele tem que competir pelo destaque do seu conteúdo, seja dentro de uma homepage, seja num jornal televisivo, ou seja, não é tão diferente assim você pensar em criar um produto que pode ser cobrado, monetizado e fazer essa venda para seus possíveis usuários, tentar entender as necessidades deles e fazer o que a gente chama em inglês de pitch, essa venda do material que você está produzindo, do produto que você está produzindo. É só você pegar um conhecimento que você já tem como jornalista e aplicar essa competência com uma outra finalidade. Existem 3 travas mentais, que eu chamo, travas culturais do jornalista, quando ele tem que fazer um produto do zero. E eu percebi isso na prática, conversando com pessoas, olhando para mim mesma, que é o seguinte, o que define o jornalista? Primeiro, que ele tem que dar um furo. Então, o foco em geral do jornalista é buscar matéria exclusiva, é
tá em destaque e é trabalhar ou numa equipe muito pequena ou trabalhar sozinho para conseguir esse destaque, conquistar o prêmio. Essa síndrome do furo, que eu chamo, ela impede um pouco o jornalista de olhar para os pares de outras áreas e entender que só vai conseguir fazer produto digital se trabalhar com pessoas de outras áreas, porque eles têm tipos de inteligências e tipos de competências que você como jornalista não tem. Então, para você empreender, seja numa empresa ou seja sozinho, você precisa, em jornalismo, pensar quem são seus outros pares. Normalmente é gente de design, é gente de tecnologia e é sim gente de vendas e marketing. O segundo problema é o medo de errar. O erro é uma coisa horrorosa na vida de um jornalista, porque ele pode acabar com reputação, ele pode acabar com até a vida das pessoas. E é muito feio você cometer erros em jornalismo. O que acontece? Quando você vai empreender ou testar um produto ou serviço novo, seja ele editorial ou não, você vai ter que lidar com erro de uma maneira mais leve, porque você vai assumir que você vai errar constantemente para poder melhorar. Então, assim, a gente também sabe que erra para melhorar em jornalismo, mas o peso psicológico que tem para nós é muito maior que talvez em outras profissões. Eu diria que é quase parecido com um erro médico ou erro de um advogado num processo. A responsabilidade jornalística é grande. E a terceira é, por favor, não me fale de dinheiro. Eu não quero saber como é que esse produto vai ser monetizado. Eu quero fazer a minha matéria. Eu só mexo com o conteúdo. Com essa postura, é muito difícil participar desse diálogo. E se não participa do diálogo com os outros, não consegue avançar e participar da criação de novos produtos e serviços. Você tem que entender que para você criar qualquer produto ou serviço na internet, você vai falhar o tempo inteiro e você tem que se acostumar com isso. Por quê? Qual o objetivo de uma startup? É cometer os erros da maneira mais barata e rápida possível. Para quê? Para não gastar dinheiro quando tiver que desenvolver o produto de verdade. Então, quando você começa a investigar a realidade para criar um produto ou serviço, você vai ter que incorporar essa visão do erro constante. E tá tudo bem, e vamos em frente. Então fale rápido e fale barato. Para quê? Para gastar o menos dinheiro possível. Eu lembro quando eu tive no Vale do Silício, eu via muita garotada testando usabilidade de aplicativo, desenhando aplicativos em papel sulfite, levando para o Starbucks, né? E fazendo todo mundo no café clicar no botão, funcionou esse botão, você passaria para tal outro botão. Não era nenhum tipo de teste digital, ou seja, os melhores testes que você pode fazer são os de baixa resolução, ou seja, baratos. Dentro desse processo de aprender com os erros e rapidamente de maneira barata, na nova mentalidade você precisa incorporar dois conceitos. O primeiro é o de iteração. Iteração é você ir para o campo, investigar uma realidade e voltar para o seu laboratório, entre aspas, e modificar o projeto original em partes. Lembra que eu falei lá no começo sobre a melhoria incremental de projetos e produtos? É mais ou menos isso, dizer, olha, vou dar uma mudada aqui nesse protótipo, porque acho que é por aí. Ou você pode ir para o campo e verificar que sua hipótese está totalmente errada. E aí você volta para o seu laboratório, sua casa, seu sofá, vai pensar e vai falar, poxa, eu acho que eu vou jogar, sei lá, 90% disso fora e vou ficar com esses 10% e vou seguir adiante. Você mudar radicalmente seu projeto é você pivotar. No caso de startups, é você mudar completamente o modelo de negócios. É você achar que você queria fazer uma rede social, mas aí você termina fazendo um serviço de assinatura de venda de conteúdo, por exemplo. Então, para a gente chegar num processo de tantas mudanças, tantas adaptações, esse processo de errar com tanta constância numa boa, a gente precisa se livrar de duas travas mentais que também afetam a vida do jornalista quando ele quer empreender ou criar produtos e serviços, que é você desapegar da sua ideia e desapegar do seu ego. Porque você, para criar um produto e serviço que seja monetizável, vai ter que focar na necessidade do outro, do seu leitor, do seu usuário, e não na sua ideia de pauta maravilhosa ou na sua ideia de serviço maravilhosa. E, mais que isso, vai ter que se colocar numa posição de ouvir muito, ouvir as outras pessoas de outras áreas que podem interferir na formulação do seu projeto.
Você pode ter até uma ideia que é muito útil e que você quer realmente realizar, mas você não pode se apaixonar por sua ideia a ponto de não conseguir modificá-la ou até alterá-la completamente a partir do que você encontrou na realidade, nas suas pesquisas e nas suas conversas com pessoas que são diferentes de você. E aí você pergunta, ok, eu vou ficar o tempo inteiro praticando, não ficando preocupado se eu errei, modificando a minha ideia original, ouvindo as outras pessoas, mas onde é que está a ideia de ganhar dinheiro com isso? No conteúdo digital, hoje em dia, e no jornalismo, a gente tem que entender que o dinheiro vem de uma maneira natural com uma estratégia que engloba o uso dos dados que são produzidos a partir daquele conteúdo. Então, esse é um jeito natural de você monetizar. Então, você tem um blog, você tem um canal no YouTube, isso vai gerando receita para você de uma maneira orgânica, se você tiver uma grande audiência e conseguir construir essa audiência. Mas esse é só um caminho, existem vários outros. De qualquer maneira, você sempre vai usar os dados para formular estratégias, junto com o que você aprende conversando com as pessoas. E é isso que a gente vai ver na próxima etapa. O empreendedorismo, a visão empreendedora, eles nada mais são do que uma prática. É como fazer ginástica. No começo é difícil, porque você tem que aplicar as suas competências e o seu conhecimento para uma finalidade completamente diferente. É estranho, é incômodo, mas fazendo testes pequenininhos, você vai se acostumando com essa metodologia e já vai incorporando um olhar de negócios, já vai incorporando um olhar de design, vai aprendendo sobre como conversar sobre tecnologia com as outras pessoas que são especialistas da área, e aí você consegue participar do processo criativo digital de uma maneira mais consciente, mais informada e mais poderosa. Então, se empoderar para uma visão empreendedora consiste em fazer esses diálogos e, principalmente, executar essa prática dessa metodologia. Obrigada.